Se você chegasse perto de um buraco negro, a sua morte não seria instantânea. E isso é exatamente o que torna tudo ainda mais assustador. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, não é uma explosão ou algo rápido, mas sim um processo lento, silencioso e inevitável. No começo, você provavelmente nem perceberia o perigo, já que um buraco negro não tem aparência ameaçadora. Ele não emite luz, não brilha como uma estrela e não pode ser visto diretamente, sendo basicamente uma região completamente escura no espaço. Agora imagina você dentro de uma nave, viajando pelo espaço profundo, cercado por estrelas em todas as direções. Tudo parece calmo e normal, até que aos poucos algo começa a mudar. Porque a luz das estrelas ao seu redor começa a se curvar, como se estivesse sendo puxada, criando uma distorção visual estranha, quase como um espelho deformado. Isso acontece porque a gravidade do buraco negro é tão intensa que ela não puxa apenas objetos físicos. Ela literalmente deforma o espaço e o tempo ao redor dele, fazendo com que até a luz siga trajetórias curvas. Um buraco negro se forma quando uma estrela extremamente massiva chega ao fim da sua vida e colapsa sobre si mesma, comprimindo uma quantidade gigantesca de massa em um espaço extremamente pequeno, o que gera uma força gravitacional absurda, tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Ao redor dele, existe um limite chamado horizonte de eventos, que é conhecido como ponto sem retorno, ou seja, qualquer coisa que ultrapasse esse limite nunca mais consegue sair, não importa o que aconteça. Conforme você se aproxima desse limite, algo ainda mais estranho começa a acontecer. O tempo passa a se comportar de forma diferente. Isso ocorre por causa da dilatação do tempo, onde quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa. Para você dentro da nave, tudo parece completamente normal. Seu corpo funciona como sempre, seus pensamentos continuam no mesmo ritmo, mas para alguém observando de longe, você começaria a desacelerar cada vez mais, até parecer quase completamente parado. Agora, a situação começa a ficar realmente perigosa, porque a gravidade não atua de forma igual em todo o seu corpo. Seus pés, por estarem mais próximos do buraco negro, são puxados com muito mais força do que sua cabeça, criando uma diferença enorme de forças. E é exatamente essa diferença que começa a deformar o seu corpo. Primeiro você sentiria um leve puxão, depois uma pressão estranha, e em pouco tempo, seu corpo começaria a se esticar de forma cada vez mais intensa, até se transformar em algo completamente fora da realidade. Um processo conhecido como espaguetificação, onde você literalmente seria alongado até virar uma linha extremamente fina. Nenhum material conhecido no universo seria capaz de resistir a isso. Nem aço, nem diamante, e muito menos o corpo humano. Dependendo do tamanho do buraco negro, isso pode acontecer antes ou depois de você cruzar o horizonte de eventos. E em buracos negros extremamente grandes, você poderia atravessar esse limite sem perceber imediatamente, o que torna tudo ainda mais assustador, porque você já estaria em um ponto sem volta, sem sequer perceber. Depois disso, começa a parte mais misteriosa de todas. Porque não existe informação suficiente para dizer com certeza o que acontece dentro de um buraco negro, já que nada que entra consegue sair para contar. No centro dele, existe algo chamado singularidade, um ponto onde toda a massa está concentrada em um espaço praticamente zero, o que faz com que a densidade seja infinita. E quando falamos em infinito na física, isso significa que as equações simplesmente deixam de funcionar. Nem mesmo a teoria da relatividade consegue explicar completamente o que acontece nesse ponto, mostrando que ainda existem limites para o nosso entendimento. Mas talvez a parte mais estranha de todas seja o que acontece do ponto de vista de quem observa de fora. Porque essa pessoa nunca veria você entrar no buraco negro. Você pareceria desacelerar cada vez mais, até ficar completamente parado no tempo, exatamente no limite do horizonte de eventos,
como se estivesse congelado. E aos poucos, sua imagem iria ficando mais escura até desaparecer completamente. Isso significa que existem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Uma onde você continua caindo e outra onde você nunca entra, o que levanta uma questão profunda sobre a própria natureza da realidade. No final, o buraco negro não é apenas um objeto destrutivo, mas também uma prova de que o universo é extremamente complexo, cheio de mistérios e coisas que talvez nunca consigamos compreender completamente. E talvez o mais assustador de tudo não seja o que acontece lá dentro, mas o fato de que a gente pode nunca descobrir a resposta.